Conversando com o Cláudio Leitão, ex-secretário de Educação, deixa eu fazer só um parênteses, né? A gente teve aqui ainda há pouco uns 2 piques de luz, né? E a gente está com um problema na geração da internet, mas assim, depois a produção até me confirma isso, assim que o programa estiver exportado, ele vai ser postado lá nas redes sociais, tá? Facebook e YouTube, só para fazer esse esclarecimento, que é uma questão técnica. Inclusive, já no final do bloco anterior, a gente teve um problema, porque houve 2 piques de luz, achei até que fosse faltar energia aqui, a TV fosse sair do ar, né? E parece que a internet não voltou do jeito que tinha que voltar para permitir uma transmissão ao vivo de qualidade. Mas quero fazer essa informação para quem está ao vivo aqui com a gente, que assim que, né, o programa terminar, a gente vai preparar e já posta imediatamente na internet, até para, né, oferecer a repercussão que o programa oferece sempre. É uma questão técnica, antes que, né, imaginem coisa diferente, é bom a gente esclarecer isso, né? Tem coisa que nem precisa dizer, mas tem coisas que são necessárias dizer, né? Para a gente deixar a coisa clara. Leitão, o prefeito se dirigiu, nas 2 últimas entrevistas que eu fiz com ele, por algumas vezes a você, né, dizendo o seguinte: olha, a culpa, inclusive numa entrevista coletiva, a culpa do inchaço da folha de pagamento aos funcionários da prefeitura estava na Secretaria de Educação, né, Leitão inchou a folha. Isso ele falou diretamente, tanto lá no gabinete, na coletiva, quanto aqui no estúdio. E fez, direta ou indiretamente, alguns outros comentários com relação à tua atuação e à atuação da professora Denise, né, Denise Alvarenga, que era a tua secretária adjunta na educação e, por extensão, falou, né, do inchaço que você teria promovido, entre outras coisas. Também citou algumas coisas que seriam, no entender dele, falhas de gestão sua. Como é que você recebeu isso? Como é que você, não tive a chance de perguntar isso ainda, como é que você se defende nesse sentido, Cláudio Leitão? É o que eu falei, é um mitônomo, é um mentiroso quanto mais, entendeu? A reforma administrativa que ele acabou de fazer agora, né, porque a pedido de um vereador que comanda lá hoje a Secretaria de Educação, a reforma administrativa que ele fez é que aumentou os cargos de comissionado dentro da Secretaria. Os cargos dentro da Secretaria seguiram rigorosamente o que era da estrutura deixada pelo governo anterior. Eu não fiz nenhum aumento de cargo comissionado dentro da Secretaria. Todo esse aumento de pessoas na educação, cerca de 950 pessoas, foram para trabalhar dentro das escolas, porque você inaugurou escola nova, a rede cresceu. E isso tem uma explicação muito clara e o prefeito sempre foi informado disso. Agora ele se diz desinformado. Ele deu um dado falso na entrevista. Disse que tinha 5.188 e entregaram para ele em 6.888. Não é verdade. A Secretaria de Educação, quando nós entramos, nunca teve menos de 6.000 servidores. Nós aumentamos o quadro em cerca de 950 servidores e eu explico. Só 400 professores nós tivemos que chamar por obrigatoriedade do processo seletivo, do concurso público de 2009. Entraram 2 remessas ao final de 2008. Uma de 150 em agosto e outra de 236 ou 256, não me lembro bem, em novembro, para que tomassem posse em 2019, entendeu? Então, cerca de 400 foram professores que foram chamados via justiça. Cerca de 300 foram auxiliares de classe, recrutados através de um processo seletivo sem interferência política, que foi para atender uma demanda do Ministério Público aos alunos com deficiências dentro de sala de aula, porque o aluno com deficiência dentro de sala de aula, por obrigação legal, precisa ter um auxiliar de classe do lado dele. Então, 400 foram professores chamados pelo concurso de 2009, obrigação judicial. 300 auxiliares de classe. Só aí dá cerca de 700 servidores. E os outros 280, 300 servidores foram para atender o crescimento da rede e a demanda das escolas. Tinha escolas que precisavam ter, por exemplo, 4 ASGs. 2 para o turno da manhã, 2 para o turno da tarde. Só tinha 2, um para o turno da manhã, um para o turno da tarde. As escolas estavam sujas, porque não tinham ASGs suficientes para fazer o serviço. Tinha escola sem porteiro, colocando em risco a saída das crianças. Tinha escola com poucos secretários escolares, que é quem faz a parte burocrática. Tudo isso, em conjunto com a direção das escolas, nós procuramos estabilizar e fizemos via processo seletivo. Então não é verdade isso. Tanto não é verdade que eu já saí há 2 meses e a folha aumentou, porque ele não tem como tirar. Só se ele quiser demitir profissional de educação e fechar a escola, como fizeram os antecessores dele. Aliás, só falta isso, para que ele se pareça
a semelhança de Marquinhos Elaí, que Adriano hoje é uma cópia mal acabada de Marquinhos Elaí, né? Com a desvantagem de que Marquinhos e Elaí não descumprem compromissos com os seus aliados. Né? As pessoas que caminham com ele continuam caminhando. O Adriano ele fez uma coisa que é surreal na cidade de Cabo Frio. Hoje ele governa com as pessoas que esculacharam ele na campanha eleitoral e que estavam lá do outro lado, do lado do prefeito Marquinhos Mendes. Né? E as pessoas que trabalharam com ele, inclusive os principais coordenadores de campanha hoje, entraram em rota de colisão com o secretário de Fazenda, porque o secretário de Fazenda queria ser o prefeito no lugar do Adriano. Então, todas as pessoas que entraram em rota de colisão com o secretário, pela sua arrogância, pela sua febre de poder, acabaram tendo problemas. Quem foi conivente, quem foi resolveu ter apego ao cargo, ficou. Agora, quem tem coragem, quem não tem apego ao cargo e quem não compactua com o desmando, faz o que eu fiz. Porque eu fui e denunciei e apresentei provas. Inclusive, me coloquei junto ao promotor para responder sobre o desvio de finalidade que eu fiz. Foi ajudar o servidor a receber o seu salário em dia e ajudar e colocar merenda na escola, porque como ele não repassava os recursos da ordem aí em torno de... Hoje está mais, porque eu saí em abril, maio e junho e julho, segundo eu soube, também não foram passados os valores correspondentes aos 25%. E o argumento que o secretário de Fazenda usa... 27,7%, né? Ele usou um argumento ridículo no Conselho do Fundeb e disse o seguinte, não, isso aí nós vamos responder apenas ao TCE, porque quando chegar no final do ano que quando a gente pagar o 13º, nós vamos cobrir. O 13º é 15 milhões. Então você vai fazer 15 milhões e como é que você vai cobrir o déficit de 40, de 45 e de 50? Ainda mais com a perspectiva de, num segundo semestre, ter uma arrecadação menor do que no primeiro semestre. Todas as vezes, Cid, só para finalizar isso, que eu coloquei o recurso do salário de educação para cobrir o recurso próprio, ou para pagar folha, ou para botar a merenda na escola, eles me prometiam que me devolveriam no mês seguinte. Sim. E isso foi enrolando. E eu falando verbalmente e no papel. Esses ofícios estão todos no Ministério Público assinados pelo prefeito, pelo secretário de Fazenda, pelo promotor, pelo procurador-geral do município, pelo controlador-geral do município. Eu tentei, antes de ir para o Ministério Público, que é uma instância externa, resolver internamente esse problema. Já que eu tinha que ter algum tipo de responsabilidade com esse governo, porque eu trabalhei para que ele fosse eleito. Tá. Agora, quando você percebe um desvio completo do que foi planejado, do que foi discutido, do programa de governo e do projeto de cidade, aí você é obrigado a se posicionar e se colocar. Agora, o prefeito não ter a hombridade, não ter o caráter de chegar e reconhecer, você disse bem, o Alaí reconheceu que fez isso. Ele fez mesmo. Está provado, ele está processado. E o Adriano também vai ser. Isso vai dar improbidade, isso vai dar reprovação das contas de 2018. É só a gente aguardar. Eu estou aguardando. Eles receberam agora um ofício do Ministério Público para explicar que tem várias... Não é só a falta de repasse. Por exemplo, uma coisa que está denunciado tanto no Ministério Público Federal quanto no Ministério Público Estadual. Você, quando faz o pagamento da folha, Sidney, da folha de servidores da educação, via recursos do Fundeb, principalmente, você faz o pagamento da folha líquida, que é o salário na conta do servidor, e você faz o pagamento da folha bruta, que é a folha com descontos para o IBASCAF, para o Imposto de Renda e para o INSS. Então, esses recursos do Fundeb, que foram pagos da folha bruta, em que deveriam ter sido recolhido o imposto do INSS, não foram recolhidos. Esse dinheiro voltou para a conta movimento da Prefeitura dentro da Secretaria de Fazenda e foi usado para fazer outros pagamentos, inclusive de contas, de empreiteira e outras contas da Prefeitura. E isso vai ser objeto de investigação tanto do Ministério Público Federal, porque envolve verba federal, envolve duas vezes verba federal, né? Envolve a verba do Fundeb, envolve a verba do INSS e vai ser investigado também pelo Ministério Público Estadual.
Eu paguei, cobrei o recibo, da comprovação de que aquele recurso do Fundeb para pagar o imposto foi passado para a Fazenda. Só que eles também sistematicamente me mandavam aguardar que em breve eles me devolveriam e não me devolveram. Então a denúncia é muito ampla, Cid. E a fartura de documento que está lá no Ministério Público certamente vai levar a um processo de apuração. Agora, o tempo do Ministério Público, o tempo da Justiça, normalmente não é o tempo da gente, não é o tempo da política. É essa questão que eu quero te formular. Como é que está o andamento disso? Inclusive sob essa ótica que você já abordou um pouquinho, né, da tua cota de responsabilidade nessa história também, porque muita gente comentou isso depois que você fez as denúncias, depois que houve esse debate, né, seu com o prefeito, através dos veículos de comunicação, inclusive aqui do nosso programa, muita gente dizia, pô, mas o Leitão também vai entrar nessa onda e vai pagar um preço por isso. O andamento você já falou, mas como é que você enxerga essa questão e como é que na tua visão está correndo isso, da tua cota de responsabilidade nessa história? Quando eu colocava para eles que isso era uma promessa de campanha, que o salário em dia do servidor era uma necessidade de cumprimento e que na educação os recursos existiam para isso, que a educação não tinha necessidade, ela se autogeria com recurso de Fundeb, com recurso da educação, com recurso do PNAE e mais os 25% de recursos próprios, a educação se sustentava. Você tinha condição de fazer um planejamento orçamentário para pagar a folha em dia, para colocar merenda na escola e fazer obra e desenvolver, enfim, o projeto de educação no município. Então, quando eles me pediam esse empréstimo para que não deixasse essa crise política que eles estão atravessando agora, de greve, de falta de pagamento, era me prometido que isso seria devolvido. Agora, não foi desviado um centavo da educação. Houve um desvio de finalidade. Eles têm que repor 9 milhões e 700 do salário de educação e 3 milhões e 800 para o Fundeb, que ainda não foi reposto. Entendeu? Não foi reposto. O promotor federal, inclusive, ele deu mais atenção à minha denúncia sobre as verbas relativas ao Fundeb, que pagou o INSS e que o INSS não foi pago, do que propriamente nesse desvio, porque ele entendeu que foi dentro da educação. Quer dizer, isso pode dar um desvio de finalidade. Com relação ao Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual encaminhou a documentação ao GAEDUC, que é esse grupo especializado de promotores, para que eles façam uma perícia geral e a gente está aguardando o resultado dessa perícia. E, ao mesmo tempo, quando isso ficar pronto, vai ser comunicado ao juízo da segunda vara civil o descumprimento de uma decisão judicial, porque o TAC, ele é homologado pela Justiça, ele tem força de sentença judicial. E o secretário de Fazenda desdenhou isso. Eu já soube que o procurador-geral do município esteve no Ministério Público tentando negociar uma ação para que haja uma repactuação desse PAC. Quer dizer, um ano depois que eles não cumpriram o TAC, eles querem ir ao Ministério Público e propor ao Ministério Público uma ação conciliatória para fazer uma repactuação, que é uma confissão de que não cumpriu esse acordo. Na tua visão, evitaria uma punição? É o que eles pretendem, porque no TAC, o não cumprimento do TAC tem uma série de sanções, multas, inclusive o risco de afastamento do cargo. Né? Porque quando você descumpre uma decisão judicial, vai depender da avaliação do juiz para que ele entenda o montante, qual é o monte, qual é a gravidade de que isso levou à educação. Um dos motivos é esse que está aí, é greve na educação, a descontinuidade, às vezes, da merenda na escola e a dificuldade que os diretores estão tendo hoje de oferecer uma merenda de qualidade para uma criança, Cid, que muitas vezes a gente sabe é a principal refeição que uma criança dessa faz. Então, quem desvia dinheiro da educação é criminoso. Alaí desviou, Marquinhos desviou. E Adriano, para não ser diferente, porque é uma cópia mal acabada de ambos, acabou de fazer a mesma coisa. Leitão, na terça-feira eu recebi aqui o ex-prefeito Marquinhos Mendes, a gente estava falando de política, né? O Marquinhos disse que é candidato, em que pese as questões da reprovação de contas, e a gente avaliou alguns nomes, entre esses nomes eu coloquei o seu. Né? E o Marquinhos falou assim, não, Leitão é candidato a vereador, é pré-candidato no caso. Né? Aí queria, a gente já está encaminhando o final desse nosso bate-papo de hoje, já te perguntei isso, da outra entrevista, como é que definiu isso? Definiu que você é um pré-candidato à Câmara?
Câmara, já tem partido? Como é que está o teu direcionamento político? Pensa em pré-candidatura a prefeito? Como é que está esse momento seu político, Leitão? Sim, olha só, primeiro, com relação ao Marquinhos, eu acho que o Marquinhos não é candidato, evidente. Ele vai falar isso para não perder a união do grupo. Ele vai ter que indicar alguém. Com relação a mim, eu ainda estou muito decepcionado com tudo isso. Estou muito decepcionado, estou muito frustrado com tudo isso. Eu recebi sim, eu não vou negar, eu não me escondo atrás de nada, não fico em cima do muro, eu sempre falo a verdade, olhando no olho do telespectador. Eu recebi vários convites de alguns partidos. Alguns eu não vou nem considerar, que são partidos que diferem completamente do que eu penso, Pode né, citar? em termos de divisão de Estado e de política. Pode citar E esses outros, partidos ou prefere não, Cláudio? Eu prefiro ainda não. E outros eu estou considerando, porque eu preciso passar esse momento ainda de, como eu falei, de muita decepção e frustração com o aspecto político. Agora, a gente precisa entender, e o telespectador também, que não há outra solução fora da política. Sim. A política, ela determina o preço do feijão, o preço, já dizia, né? Tem chance de voltar para casa, voltar para o pessoal ou não? Se eu for candidato, evidentemente que serei candidato. Se a minha decisão for por candidatura, será por uma candidatura a vereador. Vereador, isso está definido. E partido? Eu tive também convites do PSOL, que foi o meu antigo partido, mas eu não sei se o PSOL hoje seria uma alternativa para mim, porque eu sei que eu deixei muita gente lá que ainda está comigo, mas ao mesmo tempo, por eu ter caminhado naquele processo com o Adriano, eu deixei também algumas pessoas que ficaram, digamos, magoadas e, de certa forma, decepcionadas por eu estar acreditando num outro projeto, porque o projeto que eu acreditei era um projeto de união contra esse modelo, o tal modelo de 20 anos, que ele, que disse isso inúmeras vezes, está reeditando na Prefeitura de Cabo Frio. Inclusive com os mesmos elementos, né, que eram da gestão anterior. Cláudio. Então eu vou tomar essa decisão, Cid, mais ou menos aí em torno de setembro, outubro, eu devo tomar uma decisão. Inclusive, né? questão partidária. Eu continuo acreditando na política, eu acho que a gente não pode demonizar a política, entendeu? Acontecem essas decepções, acontece muita gente ruim, a gente está tendo muita denúncia de corrupção no Brasil, mas tem gente séria ainda que está tentando fazer um papel e a coisa só não está pior porque tem gente séria atuando, tem gente séria denunciando e tem gente séria lutando para que a gente encontre um caminho de civilidade, para que a gente encontre um caminho onde fazer política de verdade, com P maiúsculo, seja conciliar os interesses do Estado, seja ele em que ente federativo for, né? Federal, estadual e municipal, conciliar os interesses do Estado com os interesses da população. Você se disse decepcionado agora há pouco ainda com todo esse episódio, né? Ao se lançar pré-candidato a vereador, coisa que você já determinou uma tendência, talvez seja necessário estar alinhado, não sei se essa é uma necessidade que você enxergue como básica, né? Alinhado a algum candidato a prefeito futuramente. Dos nomes que estão aí, quem tem chance de ter Cláudio Leitão no palanque, como o Adriano teve, muito mais que no palanque, como coordenador de primeira linha na última campanha, e quem não tem chance de ter Cláudio Leitão como integrante de uma base de campanha e assessor direto? Eu acho que ainda o quadro está muito confuso, né, Cid? O quadro está muito confuso. Eu acho que, por isso que eu estou te falando, eu acho que ele vai começar a clarear um pouco mais a partir de setembro e outubro. A gente vai ter uma definição. É evidente que já tem nomes colocados, como o nome do José Bonifácio, do PDT, Rafael Peçanha, que ainda não sabe qual partido vai. Foi recentemente colocada a candidatura do deputado estadual, doutor Serginho. Pelo PSL. Serginho vai vir aqui semana que vem, na volta aí das atividades parlamentares. É provável que o pessoal tenha uma candidatura novamente independente. Leandro, professor Rogério, aí eu não sei exatamente, eu não sei ainda qual... Você não, você já disse que não quer, né? É provável que sim, pela linha política, né? Então eu estou conversando com as pessoas, né? Estou ouvindo algumas pessoas, e espero tomar uma decisão aí entre setembro e outubro, porque eu continuo dizendo, eu acho que a gente tem duas maneiras, pessoal, de mudar a sociedade. Uma é através da via política do voto, né? A gente estava conversando aqui em off antes do programa, e a outra é pela via revolucionária. Eu, sinceramente, até gostaria que houvesse uma revolução de
padrões de conceitos nesse país, de diversas coisas. Mas eu creio que a gente não tem as condições objetivas ainda para esse processo revolucionário no país. Então eu vou continuar acreditando na linha democrática e na linha do voto como fator de transformação política. Como é que você enxerga a pré-candidatura do prefeito Adriano à reeleição? Olha, eu digo a você, eu acho que ele não vai ser candidato à reeleição, porque ele não vai terminar o mandato. São tantas irregularidades nessa prefeitura que eu acho que ele corre grande risco de, junto com o secretário de Fazenda, de serem presos. Essa é a verdade. Então eu acho que é possível que ele não consiga ser nem candidato a prefeito para a reeleição em 2020. Uma entrevista... Diante de tantas irregularidades que existem na saúde, na Concercaf, na própria educação, pode ser que ele nem consiga ser candidato. Uma entrevista de declarações fortíssimas, né, do ex-secretário de Educação, Cláudio Leitão. Leitão, obrigado por ter vindo. Você sabe que esse espaço aqui está sempre franqueado, não só para você, mas para todos, né? Isso é uma tribuna absolutamente democrática, onde a gente sempre busca, né, ouvir daqueles que são os protagonistas do meio político, do meio empresarial, do meio cultural, né, as suas questões, ouvindo sempre parte a parte, né? Cada um tem seus pontos de vista, suas opiniões. A verdade é sempre uma só, né? Essa aqui é a grande realidade. A gente ouve sempre todos os lados, mas a verdade é sempre uma só. Não tem essa história de eu tenho a minha verdade, fulano tem a verdade dele, né? A verdade é sempre uma só e disso a gente não pode fugir, né? Aliás, deixa eu aproveitar o parênteses antes de me despedir do Cláudio, mandar um beijo para a Mary Damasceno e agradecer um comentário que ela fez lá no Facebook, num outro comentário da Elizabeth Marge, né, que falou sobre minha fala final daquele programa de sexta-feira, quando eu agradeci ao Álvaro Gama, relembrei um pouquinho da minha história, falei um pouquinho do meu envolvimento até durante um determinado momento na política, né? E até me lembrava outro dia que eu, quando criança, uma vez prometi a Deus que não me envolveria com política, né? Não sei porquê, mas como criança, e talvez tenha esquecido dessa promessa, paguei um preço violento por isso, né? Mas eu sei que a gente tem que ser agente político, eu estou falando de política eleitoral, né? Mas agente político aqui, cumprir esse papel da política para que ela se engrandeça e sirva para o bem da sociedade, que é a grande finalidade da política. Disso, né, eu tenho certeza que Deus quer que a gente faça, quer como a gente disse, eu tenho convicção. Mas aí a Elizabeth Marques fez um comentário, o MC Rafa Martins fez um outro comentário, e muita gente comentou, e a Elizabeth falou, Sidney, parabéns pelas tuas falas, pelos teus comentários, que estão muito da realidade, né, muito no chão, avaliando o quadro que a gente vive na cidade sem medo, mas também com a verdade, né, à frente de tudo, e com a caridade, né? A gente precisa entender os porquês de cada um, mas isso não nos faz deixar de cobrar que cada um faça o seu papel, né? Ninguém foi agarrado e amarrado e levado para a cadeira de prefeito, muito menos o Adriano, e ninguém foi agarrado, amarrado e levado para a cadeira de vereador ou de secretário, como todos que aí estão. Todos foram livres e conscientemente, né, após uma eleição, onde se lança uma candidatura e se expõe um projeto e o povo escolhe, né, prefeito e vereadores e vice-prefeito, e depois esse prefeito escolhido, esse vice-prefeito escolhido, eles escolhem o secretariado, seus assessores, coisa e tal, porque ninguém vai para lá, né? Você vai para lá, hein, menino? Você vai ser prefeito, hein? Não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Então, acho que todos nós precisamos, né, saber das nossas limitações, vencê-las, para que possamos avançar no sentido de dar uma resposta à sociedade. Eu preciso todo dia dar uma resposta a você que clica aí no teu controle remoto, canal 11. É minha obrigação, quando eu acordo de manhã cedinho, me preparar, conhecer o que está acontecendo, estar bem informado, preparado para as entrevistas que eu conduzo, preparado para falar das notícias da cidade. Pode acontecer alguma coisa ali que eu tenha que ficar 6 horas no ar, direto, como a gente já ficou, e eu tenho que estar preparado para isso, seja qual for o problema, né? Deus nos livre e guarde, pode cair um avião ali daqui a pouco, não pode? Eu tenho que estar preparado para conduzir uma transmissão de 6, 7, 8, 10 horas direto aqui. Essa é a minha contrapartida, essa é a minha parte, né, a minha preparação. E não é diferente de você que é empresário, que tem que estar preparado para atender as demandas do dia a dia, de você que é dona de casa e tem que estar preparada para atender as demandas do dia a dia, o professor, o advogado, o médico e por aí vai. E não é diferente para o prefeito, para o vice-prefeito, para os secretários, para o vereador, para os assessores, não é. Eles têm que estar prontos para atender ao que a sociedade espera deles. E convenhamos, né, já fiz essa comparação no editorial de abertura e vou fazer nesse encerramento. Parece o time do Flamengo. Seleção, né? Chegou hoje o Felipe Luiz. Parece o time do Flamengo.
né, que é recheado de expectativas. Olha, timaço. De vez em quando acerta, meteu 6-1 no Goiás, né? Todo mundo saiu exultante do Maracanã. Opa, esse é o Flamengo campeão do mundo. Aí vai eliminado nos pênaltis bizões para o Atlético Paranaense. Ontem tomou um pau do Emelec. Está aí à beira de ser eliminado da Libertadores. Pode jogar muito semana que vem, mas está à beira de ser eliminado. É mais ou menos a mesma coisa, né? Se criou uma expectativa e aí eu concluo esse meu raciocínio mostrando que a gente precisa estar pronto para atender a expectativa que as pessoas têm da gente. Se criou, no governo do Adriano, uma expectativa de mudança plantada pelo próprio prefeito e pelo próprio grupo que o assessorou na campanha. Vai mudar. E a gente precisa ver essa mudança acontecer de fato, né? Porque se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Quanto maior é a sua responsabilidade, quanto maior é a esperança que depositam em você, quanto maior é a expectativa que as pessoas têm de você, seja você quem for, o prefeito, o apresentador de televisão, o professor, o palestrante, o médico, o advogado, a dona de casa. É aquela coisa, ó, comida da vovó Elza é um espetáculo, minha sogra querida, né? Imagina se o dia que a comida da vovó Elza não sai um espetáculo. O que houve hoje? A comida da vovó Elza não estava um espetáculo, porque se cria uma expectativa em torno da vovó Elza que cozinha pra caramba, né? E é mais ou menos assim, independente do que a gente faça, serve para o prefeito também, né? A expectativa criada na realização de um governo de transformação, sejam quais forem as dificuldades, porque isso foi colocado na campanha, inclusive por mim. Olha que tem isso. Em quanto tempo, como é que vai fazer, como é que é? Né? E aí passa um mês, passam 2 meses, passam 3 meses, passa um ano, o governo é curto, e as pessoas se frustram. As pessoas querem ver um anseio. Eu não estou falando de portaria, não estou falando de... Né? Não, isso é um outro departamento. Né? Isso é um outro departamento. Aí cada um entende o seu jeito. Né? Isso é uma outra história. Não é disso que eu estou falando, não. Né? O cara que ficou triste e vai para o Facebook dar pau no prefeito porque não teve a portaria. Isso é um outro departamento. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do atendimento às coisas básicas que uma cidade precisa. E que são, como básicas, necessárias. Hospital de porta aberta com médico, dando conta, né, de salvar a vida. Medicamento, na prateleira, usado para onde tem que ser usado. Escola de porta aberta com professor de qualidade, merenda de qualidade, ensino de qualidade para dar conta do futuro do nosso município. Rua sem buraco, rua sinalizada, praia organizada, né? Investimentos mínimos no que a gente precisa de sinalização, de projetos turísticos, de projetos sociais, porque uma parcela da sociedade, sobretudo hoje, depende da ação do poder público, estadual, federal ou municipal. O que mais? Seriedade, honestidade, transparência. É isso. Ninguém quer que se construa um túnel que ligue Cabo Frio a Nova York. Ninguém quer isso, né? Não precisa nem ligar a Nova York, ninguém quer um túnel de Cabo Frio a Araruama. Mas quer a lagoa bem aproveitada sob o aspecto turístico, numa vaidade dos prefeitos aqui que nunca sentaram para conversar. Opa, vamos fazer o quê para manter as pessoas mais tempo aqui? Essa lagoa tá poluidinha? Está poluidinha, mas é um patrimônio. Né? A gente não consegue fazer aqui um passeio de barco. Não consegue ter um passeio de barco ali para as pessoas, né, almoçarem no barco, passeando de Cabo Frio. Outro dia eu fui para um retiro agora lá na Praia do Hospício, em Araruama. Como é que venta ali, né? Mas como é que é bonito. O Elbert fez uma foto linda do luar na Praia do Hospício, lá no retiro que a gente estava das equipes de Nossa Senhora no fim de semana. Eu estava pensando, caramba, Cabo Frio está lá, ó. A gente não se integra, não faz nada, essa lagoa aqui é como se não existisse, porque a gente não aproveita o potencial dela. Então, gente, não tem mistério, né? O que tem que ter, o básico, né? Transparência, honestidade, aplicação correta e preocupação social, coletiva. Não dá para me preocupar com a reeleição, não dá para me preocupar né, o tempo todo em articulação política. Aí eu lembro, sem fazer comparação, pelo amor de Deus, tá? Mas eu lembro do que Cabral dizia, do que Sérgio Cortes dizia, nos depoimentos lá
ao juiz, né, aqui da... Como é que é o nome dele, rapaz? Me fugiu agora o nome do juiz, é o Sérgio Moro lá na Lava Jato, aqui, como é que chama? O Bretas. Bretas, Marcelo Bretas. Marcelo Bretas. Me fugiu o nome dele. Né? O Bretas, ouvindo os caras, eles dizem o seguinte, olha, foi o Cortes que disse isso, faltava tempo para governar, porque a gente só pensava em sacanagem. Só pensava em como fazer sacanagem, então não sobrava tempo para governar. Isso foi dito no depoimento lá da Lava Jato para o Marcelo Bretas, não sou eu que estou dizendo isso não. Né? E estou ressalvando, não estou trazendo isso para cá não, estou só ilustrando. Tá? Espero jamais a gente ver acontecer coisa dessa monta aqui na cidade de Cabo Frio. Espero, né? Porque conheço as pessoas, né? E espero que elas, hoje, ontem, anteontem, lá atrás, tenham se mantido num caminho, né, que não chegue a esse ponto. Mas o Sérgio Cortes disse isso. Faltava tempo, o Cabral também falou, faltava tempo para governar porque a gente só pensava em sacanagem. Para você ver o nível de situação que a gente viveu. Então, eu acho que a gente precisa rever muita coisa, né, nesse país, nesse estado, nessa cidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa casa, para que daqui para lá a mudança aconteça. Não é do Sidney para lá, é de você para lá, é de você para lá, é da senhora para lá, é de você, meu amigo adolescente, para lá, é de você, meu amigo médico, para lá, é de você, meu amigo político, para lá. Senão, gente, a gente vai ficar chovendo no molhado, andando que nem cachorro atrás do rabo, sem saber aonde ir, né? E aí vem nossos filhos, vem nossos netos, nossos bisnetos, a gente nem vai estar mais aqui, né? E para onde a gente foi? O que a gente escolheu fazer? É isso. Leitão, Mary, um beijo, obrigado pelas palavras. Né? Fiz esse comentário todo para agradecer a Mary lá pelas palavras. E espero sempre, né, atender a expectativa que a sociedade tem do nosso trabalho como equipe, do meu trabalho. Né? Eu não trabalho sozinho, né? Não adianta o Sidney aqui sozinho, não trabalho sozinho, mas entendo a minha responsabilidade pessoal também. Mas se não tem a Renata na produção, o Marquinho, o Péter, o Davi, o Eduardo, o Paulinho, o Álvaro, né, o pessoal da Nova Costa, o pessoal do TI, o pessoal do aplicativo, o pessoal das redes sociais, a gente não anda, né? Mas eu entendo a minha responsabilidade, né? E peço todo dia a Deus que eu possa fazer jus, né, à confiança e à credibilidade que depositam no meu trabalho, né, e avançar para que minha contribuição seja dada para que a cidade seja do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente precisa. Leitão, um abraço, irmão, obrigado Sidney, por ter vindo, o espaço está sempre aqui. Só queria falar duas coisas, à vontade, né, para finalizar. A primeira é dizer isso, quando eu saí do governo e fiz a denúncia, eu não fiz nada por trás, eu não fiz nada por ato raivoso. As denúncias que eu fiz ao Ministério Público, eu avisei internamente. Eu avisei que a faria se isso não fosse corrigido. Então isso precisa ficar bem claro, é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro. Isso não foi por ato raivoso, até porque... Não é vingança. Até porque eu avisei antes. Resolvem, que se vocês não resolverem, eu vou sair e vou denunciar isso ao Ministério Público. E quero deixar isso firmado. Eu fui exonerado pela rede social, pelas costas, de forma pilantra, porque eu avisei que estava entregando a minha exoneração. Isso é uma coisa. E, em segundo lugar, pedir desculpa ao telespectador pelo desabafo, pela emoção, porque eu sou um sujeito de vida reta, entendeu? E eu não posso ser achincalhado da forma que fui, sendo taxado de mentiroso e de outros adjetivos. Então, o meu desabafo e a minha veemência na fala foi em função disso. Eu sei que muitas vezes o telespectador não quer ouvir isso da gente, mas às vezes você é vencido por essa emoção, você é vencido por essa sinceridade. E às vezes serve também como um despertar de consciência para as pessoas, né? Que muitas vezes veem injustiças, veem irregularidade e se calam. Não vamos nos calar. Vamos agir, porque ninguém vai mudar esse país pela gente. Não tem salvador da pátria. Não tem salvador da pátria, nem no município, nem no estado e nem no país. E não vamos demonizar a política. Vamos sempre tentar aprimorar e votar cada vez mais com consciência, porque certamente, em um momento ou no outro, nós vamos acertar.
Um bom dia, um grande abraço a todos. Cláudio Leitão, ex-secretário de Educação de Cabo Frio, meu convidado nessa reta final do programa Sidney Marinho, com declarações. Para quem não assistiu a entrevista toda, eu recomendo que assista nas redes sociais daqui a pouco, vai estar postado lá o vídeo dessa entrevista, né? Porque a gente teve um problema técnico aqui em razão dos piques de luz, houve um problema na internet, mas já está postado lá, tá? Quem não conseguiu assistir tudo vai estar disponível e tem reprise logo mais aqui na televisão. Nessa sexta-feira, meu primeiro convidado aqui no estúdio, um dos meus convidados, é o vereador Rafael Peçanha. Estará comigo a partir de 9h15 da manhã, nessa sexta-feira, aqui no programa Sidney Marinho. A todos, meu muito obrigado, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e da nossa padroeira Nossa Senhora da Assunção. Um beijo grande, um abraço carinhoso, uma excelente tarde. Sigam com a gente. Até amanhã, pessoal.